Oi, pessoal, eu sou a professora Fernanda Lopes, vou gravar as aulas de matemática do 6º ano para vocês, para os meus alunos e para o afilhado mais lindo que existe. Podem me ajudar na divulgação, mostrem para os amigos de vocês, para os vizinhos, para os parentes, divulguem para todo mundo que vocês sabem que está agora estudando no 6º ano. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre as operações com números naturais. E que operações são essas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Se você gostar e for útil, compartilha com seus amigos, não esquece. Primeira operação, adição. Existem algumas ideias que estão associadas à operação da adição. A primeira ideia é de juntar quantidades e a segunda ideia é de acrescentar uma quantidade a outra existente. Eu vou ver então exemplos nessas duas situações. Na escola de Júlia, as turmas A e B de 6º ano têm 38 e 35 alunos, respectivamente. Quantos alunos há no 6º ano na escola de Júlia? Essa é uma situação em que a ideia associada é a de juntar quantidades. Então, eu preciso juntar a quantidade 38 da turma A e a quantidade 35 da turma B. O ato de juntar essas quantidades está associado à operação de adição. Então, nós vamos somar 38 com 35. Nós temos aqui duas parcelas, o 38 e o 35 são as parcelas da soma. E agora a gente vai somar. 8 com 5 dá 13, vai 1. E o que significa esse ir 1? A gente estava adicionando a coluna da unidade. Então, 8 unidades mais 5 unidades são 13 unidades. O que a gente faz? A gente escreve 3 unidades na coluna da unidade e escreve uma dezena na coluna da dezena, porque uma dezena e 3 unidades são 13 unidades. Então, agora a gente vai continuar. 3 com 3 dá 6, com aquele 1 dá 7. Então, aqui são 7 dezenas, o que significa que a gente tem 73 alunos nos 6º anos. Essa daqui é a nossa soma. E agora vem a resposta. Na escola de Júlia tem 73 alunos no 6º ano. É só isso, tá vendo que fácil? O próximo exemplo diz o seguinte. Eu tinha 45 bolas de gude e ganhei mais 37. Com quantas fiquei? Bom, esse problema está associado a acrescentar uma quantidade a outra existente, porque já tinham 45 bolinhas de gude. E aí, ganhando 37, a gente acrescenta essa quantidade à anterior. De qualquer maneira, a operação associada é a operação de adição. Então, a gente vai escrever 45 mais 37. De novo, nós temos duas parcelas da soma. E agora nós vamos fazer 5 mais 7, que dá 12. 12 unidades. Então, 2 na coluna da unidade e 1 na coluna da dezena. 3 mais 4 dá 7, com aquele 1 deu 8. Isso significa que a nossa soma é 82 e eu fiquei com 82 bolas de gude. Vamos agora à subtração. Nós temos algumas ideias associadas à operação de subtração. Quais são elas? Tirar uma quantidade de outra, completar quantidades e comparar quantidades. Então, tem 3 situações, 3 ideias que estão associadas à operação de subtração. Tirar uma quantidade de outra, completar quantidades e comparar quantidades. Vamos aos exemplos. Um criador tem 70 coelhos e vendeu 36. Com quantos coelhos ele ficou? Nessa situação, o criador tinha 70 coelhos e vendeu 36. Isso significa que ele tirou uma quantidade de outra. Ele tirou 36 coelhos dos 70 que ele tinha. Então, para descobrir com quantos ele ficou, a gente vai fazer 70 menos 36. E aqui o 70 é o minuendo e o 36 é o subtraendo. Vamos fazer, então, a subtração. Na coluna da unidade, eu tenho 0 unidade menos 6 unidades. Por favor, a gente não pode fazer o contrário. Na soma, até a gente pode, né? Fazer 0 mais 6 ou 6 mais 0 é indiferente. Agora, na subtração, não. A gente tem que fazer 0 menos 6.
mas se eu tenho 0 unidade e eu preciso subtrair 6 unidades, eu não consigo. Então, qual a estratégia a gente vai usar? A gente vai pegar essas 7 dezenas, a gente costuma dizer, né, pegar emprestado, tem gente que fala transformar. Independente do que você fala, a situação é a seguinte: você tem 7 dezenas ali do lado. Dessas 7 dezenas, você vai usar uma dezena para transformar em unidade. Então, das 7 dezenas que a gente tinha, a gente vai ficar apenas com 6 dezenas, e essa dezena que a gente vai transformar, uma dezena transformada em unidade são 10 unidades. Então, eu faço 10 menos 6, que dá 4. E aí eu continuo normalmente. 6 menos 3 dá 3, e essa é a nossa diferença. Isso significa que o criador ficou com 34 coelhos. O próximo exemplo diz que eu já vi 55 minutos de um filme que tem 90 minutos de duração. Quanto tempo falta para o filme acabar? Nessa situação, eu já assisti 55 minutos e eu preciso assistir o restante para o filme acabar e eu preciso saber quanto falta para acabar. Essa é uma situação de completar quantidades. Se eu completar o tempo de 55 minutos até 90 minutos, eu vou descobrir quanto falta para o filme acabar. E essa é uma ideia associada à subtração. Então, eu vou realizar aqui a subtração, 90 menos 55. De novo, eu preciso fazer 0 menos 5, 0 unidade menos 5 unidades, e eu vou tomar emprestado do 9, eu vou transformar uma dezena que o 9 tem. O 9 dezenas vai virar 8 dezenas. Essa dezena que eu tomei vai virar 10 unidades. Vai virar não, já era, né? Uma dezena sempre foi 10 unidades. Mas eu vou escrever que são 10 unidades e eu vou subtrair. 10 menos 5 dá 5. 8 menos 5 dá 3. Isso significa, então, que eu tenho aqui 35 minutos para o filme acabar. Vamos só ver se vocês lembram aí qual é o nome de cada um dos elementos envolvidos nessa subtração. O 90, o 55 e o 35 são os mesmos nomes que eu dei anteriormente. O 90 é o minuendo, o 55 é o subtraindo e o 35 é a diferença. Então, vamos à resposta. Faltam 35 minutos de filme. No próximo exemplo, Júlia e Enzo jogaram uma rodada de dardos. Júlia fez 562 pontos e Enzo fez 498 pontos. Qual a diferença entre as pontuações? Quando a gente pergunta qual a diferença entre as pontuações, significa que a gente precisa comparar as quantidades. Comparar as quantidades para descobrir qual é a diferença também é uma ideia associada à subtração. Por isso, nós vamos fazer 562 menos 498. Em todas as situações, eu peguei números em que a gente vai precisar pedir emprestado, transformar, porque a gente precisa ter muito em mente, precisa ter muito fixo em nossa mente o que está acontecendo quando a gente faz essa transformação. Então, eu tenho 2 unidades, vou subtrair dessas 2 unidades 8 unidades. Isso não é possível. Então, eu vou olhar para a coluna da dezena. Eu tenho 6 dezenas. Essas 6 dezenas, eu pego uma, ficam 5 dezenas, e essa uma dezena eu escrevo como 10 unidades. Só que as 10 unidades, junto com aquelas 2 unidades que eu já tinha, totalizam 12 unidades. 12 unidades menos 8 unidades são 4 unidades. E agora eu preciso fazer 5 dezenas menos 9 dezenas, o que também não é possível. Então, eu vou fazer a mesma coisa. 5 centenas, eu vou tirar uma centena dali, vou ficar com 4 centenas. Uma centena são 100 unidades, ok, a gente sabe disso. Mas são quantas dezenas? São 10 dezenas. Então, já que são 10 dezenas e eu já tenho 5 dezenas ali, eu vou ficar agora com 15 dezenas. 15 dezenas menos 9 dezenas, 6 dezenas. E 4 centenas menos 4 centenas deu 0. Vamos ver se você lembra de novo os nomes. O 562, o 498 e o 64. Qual é o nome que eles recebem na hora que a gente está fazendo a continha de subtração?
562 minuendo, 498 subtraindo e 64 diferença. Perfeito, espero que você tenha acertado aí. Então, a resposta, a diferença entre as pontuações é de 64 pontos. Nós já vimos, então, as 3 ideias associadas à subtração e agora a gente vai para a próxima etapa. Opa! Sou alerta de spoiler, porque a gente vai fazer uma pausa agora, para esse vídeo não ficar muito longo. Eu te espero no próximo vídeo, na próxima aula. E se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho, que é para você ser notificado quando eu lançar a próxima aula. Até lá e fique com Deus!